Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Alô, gente boa! Vamos dar continuidade ao episódio 7 sobre a teoria dos lugares centrais, segunda parte, neste episódio 8. Eu quero falar ainda de um outro tema que ficou meio largado, deixado de lado, e que é uma grande contribuição do professor Milton Santos. Os dois circuitos da economia. O Milton Santos, e aqui eu faço um tributo a esse grande geógrafo brasileiro. O professor Milton Santos começou a publicar temas sobre a rede urbana na primeira metade dos anos 50. Por volta de 1956, com Jean Tricart, ele produziu as áreas de influência comercial no estado da Bahia. E também por essa época ele analisou a rede urbana do Recôncavo Baiano. Mas ele foi para fora do Brasil, eu diria, expulso pela ditadura militar, e passou de 1964 até 1975, correndo pela Europa, África, América Latina, Canadá, dando cursos aqui, ali e acolá, em Toronto, em Paris, em Estrasburgo, em Dar es Salaam, na Tanzânia, em Caracas. E ele teve contato com uma bibliografia que nos anos 60 e 70 foi muito lida e objeto de inúmeras discussões. Estávamos, naquele momento, discutindo a emancipação das antigas colônias africanas e se falava em teoria dos polos de desenvolvimento. Se falava em terceiro mundo. Naquele momento, havia o primeiro mundo capitalista, o segundo mundo socialista e o terceiro mundo, o mundo dos países subdesenvolvidos. A partir de uma longa bibliografia e de uma experiência pessoal, o Milton Santos propôs um modelo conceitual no qual ele via no terceiro mundo dois circuitos da economia. O circuito superior, que diz respeito às atividades modernas, plenamente capitalista, e o circuito inferior, que era dependente do circuito superior, mas que tinha uma relativa autonomia e que estava vinculado a atividades que não eram tecnologicamente modernas, empregava um número relativamente grande de mão de obra, usava matérias-primas que eram de produtos industrializados já utilizados, pouco dependia de financiamento e pouco dependia do Estado, tinha regras informais de trabalho, e ele publicou um livro chamado O Espaço Dividido, os dois circuitos da economia dos países subdesenvolvidos. Isso saiu publicado pela editora Francisco Alves em 1979. No entanto, em 75, saiu publicado na Inglaterra, de Shadows Space, Espaço Dividido, e na França, L'Espace Partagé, Espaço Dividido, mostrando a importância dessa construção teórica de Milton Santos, que introduziu e sistematizou um conhecimento prévio
sob essa diferenciação espacial nos chamados países subdesenvolvidos. Ele mesmo mostra como a teoria dos lugares centrais lida com esses dois circuitos. E ele sugere que nós consideremos, nas análises sobre a rede urbana brasileira, a ação diferenciadora dos dois circuitos, do circuito superior e do circuito inferior. O circuito superior atende a classe média, atende a elite, ou pelo menos uma parte dela, tem um alcance espacial amplo, mas não cobre todos os lugares da sua região de influência. Cobre apenas alguns pontos onde está localizada a população que tem renda suficiente para comprar e utilizar bens e serviços da produção capitalista moderna. Há um interstício entre esses centros que, em grande parte, é abastecido por inúmeros pequenos centros que vendem por meio do circuito inferior. As feiras semanais do Nordeste são exemplos de tudo isso. Ora, isso é fundamental. O que é lastimável é como o geógrafo brasileiro não deu a menor atenção a isso. Poucos foram aqueles que superficialmente se dedicaram a essa temática. Que eu digo, não é fácil a pesquisa. Não é? Mas um esforço se torna necessário. E aí vão questões para a pesquisa. Quais são as relações entre o circuito superior e o circuito inferior? O circuito inferior é abastecido pelo circuito superior? Em parte é. Porque as indústrias produzem bens para um nível de demanda mais baixo. Por outro lado, o circuito inferior abastece de matérias-primas o circuito superior. De matérias-primas como roupa usada, papel catado por catadores, ferro velho, parêntese, que abastece também uma parte da criminalidade. Não por culpa daqueles que catam ferro velho, mas por culpa daqueles que comercializam ferro velho e que não estão vinculados ao circuito inferior pessoalmente, mas indiretamente. Isso então se torna uma questão fundamental. Como isso impacta sobre a rede urbana? Como isso impacta sobre o consumo de bens e serviços? Alguém poderia argumentar, mas Milton Santos trabalhou com dados dos anos 40, 50, 60, 70 no máximo. E muita coisa mudou. Muita coisa mudou, mas a pobreza continua. A dificuldade em comprar bens e serviços existe. Quem é que garante que uma parte dos bens e serviços utilizados pelos grupos subalternos não é de produto de segunda mão? Produto consertados para durar mais 2 ou 3 anos. É claro que abriu-se um crédito enorme para que a população pudesse ter acesso a esses bens e serviços. Crédito que criou milhões e milhões de inadimplentes e de gente que vive endividado.
estimulado por uma propaganda, por uma publicidade massiva que força mentalmente ao consumo para se esquecer de sua natureza subalterna na sociedade de classes. Esse é um tema extremamente importante a ser desenvolvido pelos geógrafos brasileiros. Os dois circuitos da economia capitalista. E sobre isso, eu gostaria de contrapor o fato de que a modernidade tecnológica, que fascina muitos de nós, sobretudo os mais jovens, não estará acabando com tudo isso? Você hoje não precisa uma loja de sapatos para comprar sapato, compra no Netshoes. Você hoje, através da mídia moderna, você compra um produto fabricado na China e que chega na sua casa, se custar barato, menos de $50, não paga imposto. Você tem uma rede de vendedores de produtos industrializados, e rede essa no qual os participantes entram pelos interstícios da sociedade, vendendo uma série de produtos, a exemplo da Natura e de outros produtos. Isto é parte do circuito inferior ou um meio termo entre o circuito superior, porque a Natura não é uma atividade industrial do circuito inferior, mas a sua distribuição se faz por meio de uma informalidade. A questão, gente, é que nós não estamos fazendo pesquisa. As pesquisas que se fazem são pesquisas muito superficiais, não estando lastreadas teoricamente. E com isso a gente repete os resultados já obtidos. Os resultados não dão conta do que parece ser uma realidade diferente daquela que nós estamos mostrando. Eu creio que há muitas e muitas coisas a fazer sobre isso. É claro que esse tema do circuito superior e circuito inferior, ele ganha uma visibilidade muito maior, e nós veremos isso na 4ª temporada, quando nós trabalhamos com a organização interna da cidade. Ao nível da rede urbana, a problemática da pesquisa é outra. Da mesma maneira, a dificuldade em se fazer essa pesquisa. Como exemplo de pesquisa, uma pesquisa cuidadosamente bem feita, especificando passo a passo sobre a área de influência de uma cidade, eu sugiro que leiam na Revista Brasileira de Geografia, em 1970, está na lista disponibilizada para vocês, o belíssimo texto da Elsa Keller sobre a região de influência de Campinas. É um exemplo de metodologia de trabalho investigativo sobre a região de influência de Campinas, no qual ela denota não apenas a área de influência da cidade de Campinas, mas a existência de centros menores cujas pequenas áreas de influência, e nem sempre tão pequenas assim, estão inscritas na região de influência de Campinas. Isso é de 1970, mas metodologicamente é extremamente útil. Mas precisa fazer adaptação. Sempre precisa, mas o espírito da coisa é que é importante. Eu
aproveito para homenagear a Elza Keller, com quem eu trabalhei no IBGE, e que teve um papel extremamente importante no momento de ouro da geografia da Unesp Rio Claro. Mas que metodologia nós podemos utilizar para fazer o estudo de lugares centrais? Trabalho de campo, através de questionários. Questionário para os diferentes tipos de atividade. Para consultórios médicos e hospitais, para bancos, para comércio varejista de luxo, para comércio varejista de um nível de demanda menor, menos intenso, ou pesquisas de fontes secundárias que são aproximações do deslocamento de pessoas para a compra de bens e serviços, como a circulação de ônibus, circulação via ligações telefônicas. Mas tudo isso está mudando. Está. Mas ainda é possível trabalhar com isso? A questão é que, como também em outros campos do conhecimento empírico no território brasileiro, nós geógrafos perdemos bastante o pé da realidade por falta de pesquisas empíricas profundas. Eu lamento dizer que as dissertações de mestrado e as teses de doutorado, hoje, 2023, 2024, ainda não chegou, hein? São superficiais, pequenas, não têm densidade, não tem teoria. Ou é uma teoria feita por meio de colagens, daquilo que eu estou denominando de plágio pós-moderno. Você pega uma tese, tira ali a discussão teórica, muda as palavras, cita os autores, mas não cita a tese, e aí você constrói ou reconstrói uma teoria da qual você não domina. Mas que é preciso fazer pesquisas que permitam o aprofundamento do conhecimento sobre os diferentes aspectos da realidade brasileira, incluindo a área de influência da cidade e a hierarquia urbana. Ainda sobre esse assunto, eu sugiro que vejam o meu texto, Interlândias, Hierarquias e Redes, uma avaliação da produção geográfica brasileira. É antigo, muito antigo, 1989, mas que mostra o quão a geografia brasileira avançou desde os primórdios da década de 1930, 1934, 35, 36, com a influência de Pierre Monbeg, até o final dos anos 80. Uma sugestão é alguém interessado, sobretudo, na história do pensamento geográfico, retomar essa temática sobre interlândias, hierarquias e redes na pesquisa geográfica brasileira a partir de 1990. Isso é uma coisa extremamente importante. Aliás, sobre isso, eu quero fazer um comentário sobre... Continuar o comentário sobre a superficialidade das pesquisas brasileiras hoje, pelo geógrafo. Isso pode afetar negativamente a nossa comunidade, estabelecendo um crescente descrédito sobre a qualidade da pesquisa. Vocês imaginam o que é uma tese de doutorado feita
fazendo uma brevíssima comparação entre alguns aspectos de duas cidades, todas duas com mais de 500 mil habitantes, num prazo curto. O resultado é superficial, mas há muita coisa para fazer. Essa teoria dos lugares centrais, que foi a motivação para esses 2 episódios, ela foi muito criticada. Criticada porque ela estava calcada numa teoria. Numa teoria que não é marxista, uma teoria calcada na teoria do valor utilidade e não do valor trabalho, está calcada na lei dos rendimentos decrescentes em sua dimensão espacial, que é uma concepção de von Thunen, pressupõe métodos de pesquisa sistemáticos e bem controlados. Então ela teve uma reação muito grande da parte de muitos geógrafos, especialmente quando alguns daqueles que trabalharam com a teoria dos lugares centrais passaram a usar modelos matemáticos para descrever a rede de lugares centrais. A crítica vai envolvendo, de um lado, geógrafos mais ou menos influenciados pela revolução teorética quantitativa e geógrafos de uma tradição francesa muito tradicional, gerando inúmeros embates, sobretudo nos encontros da Associação de Geógrafos Brasileiros, nos anos 60, 70 menos, mas sobretudo nos anos 60. E depois, com menor peso, a crítica à posição ambígua ao longo de sua história do próprio Walter Chrystaller. O Walter Chrystaller tornou-se adepto do nazismo. Acredita-se hoje que menos do nazismo, mas da possibilidade de um Estado autoritário impor a teoria dos lugares centrais para ordenar o espaço. Ele queria usar a teoria dos lugares centrais para reorganizar a rede de centros urbanos na Polônia. Polônia incorporada no começo da Segunda Guerra Mundial. Ora, enquanto isso, geógrafos poloneses refugiados na Inglaterra estudavam a teoria dos lugares centrais e, após a guerra, voltaram para a Polônia e passaram a fazer parte de políticas públicas de um regime comunista, incluindo a teoria dos lugares centrais. É como se essa teoria dos lugares centrais fosse equivalente aos fuzis da senhora Carra. Ela não é nem crítica nem acrítica, depende de quem a trabalha. Mas a ambiguidade do Chrystaller aparece também porque ele, que não foi preso, não foi punido, depois da guerra, tornou-se comunista. E foi convidado, em 1953, para dar aula em Seattle, no noroeste dos Estados Unidos, no estado de Washington, onde se realizava ali a Revolução Teorética Quantitativa, um dos campos dessa revolução. Ele foi proibido de entrar nos Estados Unidos pela CIA,
Mas, afinal de contas, a teoria dos lugares centrais foi introduzida. Já tinha sido introduzida na Alemanha, na Polônia, na Inglaterra, na Finlândia, na Suécia, na União Soviética, na China, agora, no Brasil. Porque é uma teoria que permite pensar a organização espacial em um dos aspectos fundamentais. E que não é apenas ligadas à demanda da acumulação de capital, mas ligadas também a uma demanda do ser humano desprovido de possibilidade de produzir os seus bens necessários para a vida e que é obrigada a comprar esses bens. A teoria dos lugares centrais procura dar conta. Por isso, eu diria, teoria dos lugares centrais é como se fossem os fuzis da senhora Carra. Vejam sobre isso o primeiro episódio da segunda temporada Espaço Cultura. E ela é uma grande referência dos geógrafos que economistas, antropólogos, historiadores adotam. Que ela está cheia de contradições? Está, mas onde não estão contradições? As contradições movem o mundo. Vamos parar por aqui. Não terminei, nunca terminaria a teoria dos lugares centrais, mas sugiro que vocês leiam bastante. E no próximo episódio nós vamos começar a ver a rede urbana brasileira, que é muito interessante. Até a próxima, gente! O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.